Prepare-se, porque o que vamos revelar hoje pode mudar para sempre a forma como você, eu, todos nós usamos a internet no Brasil. Algo que até poucos meses atrás parecia impossível, mas aconteceu. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica. Pela primeira vez, as plataformas digitais, os gigantes globais como o Google, Meta, o X, o Telegram, vão começar a ser responsabilizados de forma direta por conteúdos publicados por seus usuários. Um território onde, por quase uma década, reinou a impunidade e a lógica do não vi, não sei, não sou responsável. Agora está ruindo. Mas o que exatamente mudou? E o que ainda está sendo mantido nas sombras? Durante anos, as plataformas digitais operaram com um salvo-conduto jurídico no Brasil, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, um dispositivo que blindava as empresas de qualquer responsabilidade prévia sobre aquilo que era publicado nelas, salvo se descumprissem uma ordem judicial explícita exigindo a remoção de determinado conteúdo. Um sistema que foi vendido como proteção à liberdade de expressão, mas que na prática abriu caminho para algo muito mais perigoso, uma terra sem lei digital. E durante todo esse tempo, as Big Techs repetiam o mesmo discurso. Não somos editores, não somos responsáveis pelo que postam. Esperem a justiça nos notificar. Mas o que parecia intocável começou a rachar. E o que ninguém sabia, mas que vamos revelar, é que essa mudança foi sendo construída nos bastidores do judiciário ao longo dos últimos 3 anos, à medida que casos dramáticos batiam a porta do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Carla Albuquerque e você está no IC News, o jornalismo investigativo que não se dobra ao poder econômico, não teme o debate e vai até o fim para mostrar o que muitos preferem esconder. Se você valoriza o jornalismo independente, compartilhe esse conteúdo, ative as notificações, torne-se membro e, principalmente, deixe aqui suas dúvidas, suas perguntas, porque o debate sobre liberdade e responsabilidade na internet brasileira está só começando. O Supremo chegou a essa encruzilhada analisando 2 casos concretos, aparentemente simples, mas que escondiam dilemas profundos. Num deles, o Facebook foi processado por não retirar um perfil falso que destruía a reputação de uma pessoa. No outro, o Google foi acionado por hospedar conteúdos ofensivos, mesmo após denúncias. Eram apenas 2 processos, mas o que o Supremo estava julgando ali era muito maior. O próprio modelo jurídico que sustentou o crescimento dessas plataformas por anos. O artigo 19 não estava apenas em jogo, ele estava sob ataque direto. E foi nesse ponto que a divisão interna dos ministros ficou escancarada. De um lado, o voto do ministro André Mendonça, defendendo a manutenção integral da regra. As plataformas só devem agir mediante a ordem judicial. Qualquer coisa além disso seria, segundo ele, abrir caminho para a censura. Mas, na outra ponta, começou a se formar uma maioria robusta com ministros como Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso. Cada um com sua nuance, mas todos concordando num ponto essencial. O modelo atual falhou. Dias Toffoli foi direto ao ponto. O artigo 19 criou imunidade irresponsável. Gilmar Mendes falou em véu de irresponsabilidade que precisa ser rasgado. Luiz Fux chamou de déficit de proteção. Barroso, com a habilidade cirúrgica de quem sabe que está mexendo num ninho de cobras político-jurídico, foi ao centro da questão.
Não se trata de censura, trata-se de responsabilidade. Trata-se de responsabilidade. E cravou: liberdade sem responsabilidade vira licença para a barbárie. Mas talvez o voto mais direto tenha vindo do recém-empossado ministro Flávio Dino. Ele foi ao ponto. A liberdade que permite crimes não é liberdade, é conivência. Dino falou sobre os efeitos práticos: crianças expostas a conteúdos de automutilação, grupos extremistas articulando golpes, desinformação corroendo a democracia por dentro. E aqui vem o primeiro plot twist que poucos perceberam. O STF não simplesmente derrubou o artigo 19. O que ele fez foi muito mais sofisticado. Declarou sua inconstitucionalidade parcial, mas criou balizas novas. As plataformas continuam não sendo responsabilizadas automaticamente. Mas a partir de agora, ao receberem notificações extrajudiciais, seja de vítimas, seja de autoridades, sobre conteúdos manifestadamente ilegais, passam a ter o dever de agir. E se não agirem, responderão pelos danos. Não haverá mais escudo de neutralidade para quem lucra impulsionando vídeos de ódio, violência e desinformação. Mas atenção, esse modelo cria uma nova zona cinzenta. E é aqui que a próxima batalha jurídica vai se travar. O que é um conteúdo manifestadamente ilegal? Quem define? Como evitar que a regra seja usada também por quem quer censurar críticas legítimas? Como garantir que a vítima de um crime digital consiga rápida proteção, mas sem abrir espaço para abusos de denúncia? São perguntas que o próprio STF reconhece que o Congresso deveria regulamentar. Mas o Congresso... Bem, vamos expor como o Congresso brasileiro virou o epicentro da guerra entre as plataformas, o governo e a própria sociedade. E aqui vai mais uma pista para você pensar. Por trás dessa disputa, há também bilhões de reais em jogo, porque quando a responsabilidade bate a porta, o modelo de negócios das plataformas treme. E algumas delas já ameaçaram reagir de forma muito mais agressiva do que você imagina. Agora vamos para a batalha dentro do Congresso. Os bastidores, as chantagens veladas e o silêncio estratégico de quem tem muito a perder. Quando o Supremo Tribunal Federal começou a votar a responsabilização das plataformas digitais, muita gente achou que seria apenas mais um julgamento técnico, distante do dia a dia da maioria das pessoas. Mas o que se desenrolou dentro do plenário, nos votos e bastidores foi muito mais do que uma discussão jurídica. Foi, na prática, a construção de um novo regime de poder no ambiente digital brasileiro. Um embate silencioso e, ao mesmo tempo, brutal sobre quem vai controlar a informação e a responsabilidade na era das redes. O caso começou a ganhar contornos dramáticos a partir dos primeiros votos. E é aí que entra o primeiro grande divisor de águas, o ministro Dias Toffoli. Ele foi o primeiro a romper com o modelo de blindagem das Big Techs e dar o tom da mudança. No voto dele, o diagnóstico era direto. A regra do Marco Civil, criada em 2014, envelheceu mal. E não apenas porque a tecnologia mudou, mas porque o cenário democrático mudou. Toffoli apontou com todas as letras que o ambiente digital hoje é terreno fértil para crimes graves e campanhas sistemáticas contra o Estado Democrático de Direito. E afirmou: não se pode aceitar que o princípio da liberdade de expressão seja utilizado como escudo protetivo de práticas ilícitas. Ao trazer a noção de risco sistêmico, ele escancarou o recado.
o próprio funcionamento dos algoritmos que amplificam o que há de mais chocante. Está na origem do problema. E aqui o público percebeu algo: o Supremo não estava debatendo apenas a responsabilidade por um meme ofensivo ou por uma postagem caluniosa contra um vizinho. Estava discutindo na prática como as plataformas operam seus modelos de negócio baseados em engajamento extremo, polarização e viralização de conteúdo nocivo. E como essa engrenagem, em muitos momentos, alimentou crises institucionais no país. Foi nesse ambiente que o ministro Luiz Fux trouxe seu voto. Ele não apenas endossou o Toffoli, mas foi além. Falou em déficit de proteção e classificou o modelo atual como um verdadeiro incentivo à inação das plataformas. Disse: a neutralidade das plataformas, quando confrontada com violações evidentes aos direitos fundamentais, não pode ser tolerada. Fux fez uma conexão direta com o episódio mais traumático da democracia recente, os ataques de 8 de janeiro em Brasília. E ali estava o segundo plot twist. O que parecia uma decisão técnica ganhou o peso simbólico de resposta institucional ao risco de colapso democrático. Gilmar Mendes, o decano, entrou então com um voto duro, repleto de recados, aos gigantes da tecnologia. Ele classificou a proteção jurídica dada pelo artigo 19 como escudo de irresponsabilidade. E foi mais longe ainda. As plataformas são hoje veículos de comunicação que editam, promovem e amplificam conteúdos. Não são apenas hospedeiros passivos, ou seja, o STF estava quebrando a espinha dorsal do argumento que as Big Techs usavam há anos para se desresponsabilizar. Mas foi o voto do ministro Flávio Dino que o tom subiu de vez. Com a experiência de quem já esteve no Executivo e no Legislativo, Dino trouxe uma análise pragmática e política do cenário. A liberdade que protege criminosos não é liberdade, é cumplicidade. E cravou: o Brasil não pode continuar refém de empresas multinacionais que impõem sua vontade, ditam suas regras e não respondem pelos danos que seus algoritmos causam na vida das pessoas. O recado estava dado e diretamente endereçado a nomes como Elon Musk, dono do Twitter, hoje o X, e aos executivos do Google, da Meta e Telegram, que há meses desafiam autoridades brasileiras travando batalhas públicas contra decisões judiciais e medidas provisórias. Mas o Supremo não estava unido em bloco. O ministro André Mendonça, alinhado a uma visão mais conservadora, apresentou o voto divergente. Para ele, a manutenção da regra atual era essencial para garantir a liberdade de expressão. Mendonça argumentou que exigir remoção de conteúdo sem decisão judicial abriria espaço para a censura privada e fragilizaria o debate público, especialmente em um ambiente politicamente polarizado como o brasileiro. Ele destacou ainda que as próprias plataformas têm políticas de moderação e que cabe ao judiciário arbitrar nos casos mais complexos. Esse voto solitário de Mendonça virou, nos bastidores, munição para setores políticos contrários à mudança, especialmente grupos ligados à base bolsonarista que passaram a acusar o Supremo de estar extrapolando suas funções e querendo assumir o papel de legislador. E aqui, o público precisa entender o bastidor, que quase ninguém revelou. Houve tensão interna no Supremo, os ministros tentaram por meses costurar uma tese
intermediária que evitasse tanto o vale-tudo das plataformas quanto o risco de abrir uma avenida para denúncias infundadas e remoções abusivas. Quem conduziu essa articulação foi o próprio presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Barroso propôs uma engenharia delicada: separar os tipos de conteúdo. Para casos de crimes contra a honra, como calúnia e difamação, a regra da ordem judicial seria mantida. Mas para conteúdos manifestadamente ilícitos, como discurso de ódio, terrorismo, pornografia infantil, incitação ao autoextermínio ou ataques à democracia, as plataformas teriam o dever de agir ao serem notificadas, sem precisar esperar o judiciário. Essa costura política-jurídica foi fundamental para formar a maioria e evitou, inclusive, que o julgamento travasse por mais tempo. O que nos bastidores preocupava o próprio Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça. O governo, embora não admita publicamente, temia que um prolongamento excessivo pudesse ser usado como munição política pela oposição. Mas a tensão estava longe de acabar. Quando parecia que a tese seria proclamada, o ministro Nunes Marques pediu vista, suspendendo temporariamente o julgamento. E assim, o Supremo sinalizou a mudança, mas deixou o país inteiro, e principalmente as Big Techs, em suspenso. Porque a pergunta que paira no ar é: qual será o texto final? Quais as balizas exatas? Como as plataformas irão se adaptar? E tem mais: enquanto o Supremo constrói sua tese, há um outro campo de batalha operando nas sombras: o Congresso Nacional. É lá que as plataformas têm feito o jogo pesado. Lobby, chantagens econômicas veladas, campanhas de desinformação e um esforço coordenado para impedir qualquer avanço legislativo que as obrigue a assumir responsabilidades financeiras e legais. Precisamos entender como o Congresso virou o verdadeiro bunker de resistência das Big Techs no Brasil. Os nomes, os acordos subterrâneos, os bilionários interesses em jogo e as manobras que travaram o PL das fake news e empurraram a crise de volta para o colo do STF. Enquanto o Supremo Tribunal Federal avançava no julgamento que mudaria o jogo da responsabilização digital, um outro campo de batalha, talvez ainda mais estratégico, estava armado dentro do Congresso Nacional. E o que vamos revelar agora é um jogo muito menos visível para o grande público, mas absolutamente decisivo, porque foi justamente no Parlamento brasileiro que as Big Tech encontraram o terreno fértil para travar, retardar e, em alguns momentos, neutralizar qualquer tentativa de regulamentação mais dura. E elas jogaram pesado. Tudo começou ainda em 2020, quando o então senador Alessandro Vieira apresentou o PL 2630, o chamado PL das fake news. Era uma proposta ousada construída após a CPI mista das fake news, que já havia revelado o funcionamento de esquemas de desinformação profissionalizados no Brasil. O projeto foi aprovado rapidamente no Senado, mas quando chegou à Câmara, o cenário mudou completamente. Ali, as Big Techs entraram em campo com força total. Nos corredores da Câmara, a presença de representantes das gigantes tecnológicas passou a ser constante. Reuniões a portas fechadas, com líderes partidários, pareceres técnicos sendo distribuídos, promessas de investimentos futuros, ameaças veladas de saídas de mercado ou redução de atividades no Brasil, caso uma legislação mais agressiva fosse aprovada. E um detalhe importante: ao contrário do Supremo, onde o debate gira em torno de princípios constitucionais, no Congresso o peso econômico fala muito mais alto.
E aqui surge o primeiro bastidor que quase ninguém expôs. Arthur Lira, presidente da Câmara, desde o início assumiu um papel ambíguo. Publicamente dizia que o tema era importante, que precisava ser debatido com calma. Nos bastidores, segurava o projeto sempre que o placar ameaçava se tornar favorável ao governo. Lira sabia que qualquer movimentação brusca poderia desagradar parte significativa de sua base, principalmente o Centrão e a ala bolsonarista. E não tinha interesse em gastar capital político num tema que poderia explodir em um ano eleitoral. Mas o jogo não era só dele. As bancadas temáticas também atuaram com força. A bancada evangélica transformou o PL das fake news num símbolo de possível censura à liberdade religiosa, mesmo após o relator Orlando Silva ceder e retirar trechos que poderiam atingir pregações religiosas. A resistência permaneceu. Houve mobilização nacional de pastores, vídeos em massa nas redes, cultos inteiros sendo dedicados a denunciar o suposto risco que o projeto representava à pregação bíblica. E esse discurso colou em parte do eleitorado. A bancada empresarial e a bancada liberal também se organizaram. Deputados ligados ao setor de tecnologia argumentavam que o PL criaria insegurança jurídica, espantaria investimentos e sufocaria startups brasileiras. Era o discurso da defesa da inovação. Não por acaso. Muitos desses parlamentares tinham relação direta com grupos de pressão financiados, direta ou indiretamente, pelas próprias Big Tech. Mas foi com a bancada bolsonarista que o discurso ganhou tração massiva. Ali a narrativa da censura estatal encontrou o público perfeito. Deputados ligados diretamente ao ex-presidente Bolsonaro passaram a transformar o PL numa bandeira ideológica. Lives, vídeos no YouTube, mobilizações no Telegram, a ideia era simples e eficaz. O PL das fake news seria, na visão deles, uma manobra do Supremo e da esquerda para calar vozes conservadoras na rede. E essa retórica contaminou todo o ambiente político. Nesse cenário tóxico, Arthur Lira percebeu o risco de colocar o projeto em votação. A cada semana, novos levantamentos internos indicavam que a base estava dividida e que, caso forçasse uma votação, poderia sofrer uma derrota vigorosa. Em abril de 2023, às vésperas de colocar o projeto em pauta, Lira recuou publicamente. Oficialmente dizia que precisava de mais consenso nos bastidores. Já sabia que não teria maioria. Enquanto o Congresso paralisava o avanço legislativo, as Big Techs intensificaram uma ofensiva pública inédita. O Google, por exemplo, ousou o que até então nenhuma plataforma havia tentado. Colocou um aviso na página inicial de busca, seu principal espaço de visibilidade no Brasil, afirmando que o PL aumentaria a confusão sobre o que era verdade ou mentira no país. Um movimento interpretado por muitos como um ato de pressão direta sobre os usuários e indiretamente sobre os deputados. O Ministério da Justiça reagiu com força. Sob o comando de Flávio Dino, o governo obrigou o Google a retirar a mensagem e iniciou processos administrativos contra a empresa. O embate público ganhou as manchetes nacionais. Já o Telegram foi além. Enviou mensagens em massa para todos os seus usuários no Brasil, dizendo que o PL transformaria o país numa das nações mais censuradas do mundo. A resposta do Supremo, através de Alexandre de Moraes, foi imediata. Ordem de retratação, ameaça de multa milionária e, em caso de descumprimento, suspensão do aplicativo no país. Mas mesmo com essas ofensivas sendo neutralizadas pelo Judiciário, o objetivo já estava parcialmente alcançado.
O projeto no Congresso estava de fato travado. E aqui entra um bastidor ainda mais estratégico que precisa ser revelado com o impasse do Legislativo. Os principais líderes do Congresso, e principalmente Arthur Lira, passaram a trabalhar com uma espécie de acordo tácito. Com o Supremo, deixariam o STF decidir sobre a responsabilização civil, enquanto o Congresso se eximia de pagar o preço político dessa regulação. Nos bastidores de Brasília, deputados confidenciavam que, diante da divisão interna e do medo de enfrentar suas bases radicais, era melhor que o Supremo resolva e a gente apenas adapte depois. Uma espécie de transferência informal de responsabilidade. E foi justamente o que aconteceu. Enquanto o STF avançava no julgamento, o Congresso foi se afastando do centro da arena. E aqui vem a última pista. O jogo legislativo ainda não acabou. Com o novo entendimento do Supremo consolidado, um novo movimento já começa a ganhar força nos corredores de Brasília. As Big Techs agora pressionam por uma regulamentação complementar que delimite claramente seus deveres e, principalmente, estabeleça limites para suas obrigações financeiras. O próximo embate será exatamente sobre quem vai pagar esta conta. Em 2024, com o Twitter. Agora sob o comando de Elon Musk, Musk assumiu uma posição pública de confronto ideológico com o Supremo brasileiro. Passou a usar sua conta pessoal para acusar o ministro Alexandre de Moraes de tirano e questionar publicamente as decisões judiciais que exigiam remoção de perfis ligados a grupos extremistas e à desinformação política no Brasil. Musk flertou inclusive com a possibilidade de descumprir ordens judiciais, reativando contas banidas e tensionando ainda mais o cenário institucional. O resultado foi imediato. Moraes abriu um inquérito específico contra Musk, investigando o Twitter por obstrução de justiça e incitação a crime organizado digital. Bastidores indicam que houve conversas diretas entre o governo brasileiro, diplomatas norte-americanos e a própria X Corporation, para evitar uma ruptura completa. E o recado, mais uma vez, foi cristalino. Quem operar no Brasil terá que cumprir as leis brasileiras, ainda que o dono da plataforma se considere acima dos tribunais. Meta, por sua vez, adotou uma estratégia mais silenciosa, mas não menos sofisticada. A empresa tentou, desde o início, apresentar-se como uma plataforma cooperativa. Publicamente dizia apoiar a necessidade de alguma regulação, oferecia relatórios de transparência e criava mecanismos de denúncia. Sobretudo, no Facebook e Instagram, nos bastidores, no entanto, seus representantes participaram ativamente de rodadas de negociação com parlamentares, pressionando para reduzir o alcance de obrigações e, principalmente, proteger o WhatsApp da questão mais delicada, a rastreabilidade de mensagens. Aqui estava o ponto sensível. O PL das fake news previa que plataformas de mensagens guardassem por 90 dias registros de encaminhamento de mensagens massivas para fins de investigação judicial, em caso de campanhas criminosas de desinformação. A Meta classificou essa proposta como uma ameaça direta à criptografia de ponta a ponta. Seu maior argumento comercial para o WhatsApp. Nos bastidores, a ameaça foi clara. Se a lei fosse aprovada, com base nessa obrigação, não hesitariam em descontinuar ou limitar serviços no Brasil. Esse equilíbrio tenso levou a Meta a uma posição peculiar. Cooperou em eleições com o TSE, removeu conteúdos ilegais sob ordem judicial e passou a atuar com filtros de automutilação em suas plataformas de vídeo.
mas manteve-se firme na defesa de não rastreabilidade das mensagens privadas, jogando o problema de volta para o judiciário e o executivo. Nesse cenário, o TikTok e o YouTube, controlado o YouTube pelo Google, seguiram de forma relativamente mais discreta. O YouTube, em especial, tornou-se estratégico durante o período eleitoral. Após a ofensiva do TSE nas eleições de 2022, o YouTube passou a derrubar vídeos questionando a legitimidade do sistema eleitoral e passou a sinalizar conteúdos duvidosos de forma preventiva. Não foi um gesto altruísta, o YouTube entendeu que ser visto como cooperativo poderia blindá-lo de ataques judiciais mais pesados. Mas internamente continuou a pressionar contra a regulamentação legislativa, especialmente sobre regras de remuneração ao jornalismo, outro ponto sensível da disputa. Nos bastidores de Brasília, o que se consolidou foi uma espécie de mapa de resistência estratégica. O Google liderando o lobby público agressivo, o Telegram apostando no choque, o Twitter confrontando as instituições frontalmente via Elon Musk e Meta tentando se apresentar como a grande negociadora para minimizar perdas regulatórias. Mas por trás de todos esses movimentos havia uma preocupação central e silenciosa: o risco financeiro. Porque o que o STF decidiu não é apenas uma mudança na teoria da responsabilização, é a criação de um precedente que poderá gerar uma avalanche de ações judiciais contra as plataformas, com indenizações milionárias por falhas na remoção de conteúdos ilícitos. Isso altera o cálculo de risco de negócios que até então se blindavam atrás da neutralidade do artigo 19. Com a decisão do STF, essa blindagem foi oficialmente rompida. As plataformas digitais passam a ter um dever jurídico de cuidado com aquilo que hospedam, impulsionam e permitem circular dentro de seus domínios. Deverão agir com rapidez. Caso contrário, responderão civilmente pelos danos causados. Mas nem tudo será simples. Essa nova responsabilização traz consigo uma série de dilemas que agora começam. O primeiro deles: quem define o que é manifestadamente ilegal? As vítimas certamente terão um caminho mais curto e rápido para proteger sua honra e sua segurança. Mas sempre existirá o risco de que, sob o argumento da proteção, vozes legítimas de crítica política, jornalismo investigativo ou denúncia social também sejam afetadas. O segundo dilema: qual será a estrutura estatal capaz de monitorar, fiscalizar e fazer cumprir essas novas obrigações? Hoje, o judiciário atua caso a caso. Mas será que o Brasil precisará de um órgão regulador próprio, como já existe na União Europeia com o Digital Services Act? Ou seguirá confiando exclusivamente nas decisões judiciais individuais? Se você chegou até aqui, meu agradecimento especial. Sua audiência, sua participação, sua confiança nesse trabalho de investigação são o que nos permite continuar produzindo conteúdo independente, isento de pressões políticas e econômicas. Se você ainda não é membro, considere apoiar o nosso canal. Compartilhe esse episódio com quem mais precisa entender o que está de fato acontecendo no Brasil. Ative as notificações e, principalmente, traga as suas dúvidas, suas críticas e suas reflexões. O debate está só começando e nas próximas semanas seguimos com novos episódios, novas investigações, novas histórias que, como sempre, vão além do que você vê na superfície.